Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. E nessa aula vamos fazer alguns exercícios relacionados aos fundamentos da óptica geométrica, tá? Aquela parte da óptica, né, que você vê, né, em relação a, por exemplo, aos eclipses, ao que é uma sombra, uma penumbra, né? Por exemplo, aos diferentes tipos de feixe, né, convergente, divergente, né, paralelos, ok? Então, vem comigo aí e vamos lá fazer então esses 5 exercícios aí de fundamentos da óptica geométrica. Valeu, até daqui a pouco, um grande abraço e que a força esteja com vocês. Valeu! Fala aí pessoal, beleza? Então bem-vindos de volta aí à aula, né? Vamos começar então a aula sobre exercícios de fundamentos da óptica geométrica, ok? Lembrando que esses fundamentos são aquela parte da óptica que você estuda, né? Bem no comecinho, né? Que são na verdade, né, os tipos de feixes de luz, né, os eclipses, né, câmera escura, o que é uma sombra, o que é uma penumbra, tá bom? Os meios, então toda a parte de óptica ali fundamental, tá? Então vamos lá, né, sem mais delongas, os princípios, né, da óptica geométrica, que são 3, né? Então sem mais delongas, aí vamos fazer a primeira questão, beleza? Vamos lá. A primeira fala o seguinte, ó, as imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê na cadeirinha, no banco de trás, né? Ok. O espelho retrovisor para o bebê. Tá? Para que os pais possam ver o filho sentado na cadeirinha, fixado no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, o espelho deve ser fixado no encosto de cabeça do banco traseiro, de frente ao bebê. Então tá aqui, né? Eles colocaram o espelho no banco traseiro, de frente ao bebê, né? Como mostra aqui essa primeira imagem aqui, tá? Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. Ok. O princípio da óptica geométrica que permite que isso seja possível é... Bom, então se os pais enxergam o bebê, né, o bebê enxerga os pais, né? Então essa lógica é verdadeira. Tá? Como é que funciona isso então? Como esse exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu tenho Joãozinho e Maria, que estão separados por um muro, né? Então eles não podem se ver diretamente porque tem um muro entre eles. Mas se eu colocar um espelho em cima no teto, né? O que vai acontecer? O Joãozinho vai conseguir enxergar Maria e Maria também vai conseguir enxergar o Joãozinho. Por quê? Porque para o Joãozinho enxergar Maria, o raio tem que sair de Maria e chegar aos olhos de Joãozinho. Então, alguma fonte luminosa que ilumina Maria, então o raio bate em Maria, né? De Maria bate no espelho e vai até os olhos do Joãozinho. E se Joãozinho enxerga Maria, então Maria também enxerga Joãozinho. Ou seja, como é que Joãozinho vai ser enxergado por Maria? Alguma fonte luminosa ilumina o Joãozinho, né? E aí, esse raio de luz que bate no Joãozinho, né? Ele bate no espelho e vai até os olhos de Maria. Então, raio que vai, raio que volta. Então, se você na estrada enxerga um carro pelo retrovisor do seu carro, cuidado que ele também vai te enxergar através do seu retrovisor, né? Então, não faça aí, né, nenhum sinal pejorativo para a pessoa, porque ela vai te ver. Beleza? Então, o princípio, né, que explica, né, os pais enxergarem o bebê e o bebê enxergarem os pais é o princípio, né, da reversibilidade dos raios luminosos, ou seja, o caminho que ele faz é o mesmo, né? Ele pode ir, ele pode voltar. Beleza? Bom, pessoal, então vamos lá para a questão 2, né, sem mais delongas. A questão 2 fala o seguinte, ó. Um poste está a 5 metros do orifício de uma câmera escura e sua imagem projetada nessa câmera tem 0,05 metros de altura, tá? Para que a imagem desse poste passe a medir 0,04 metros de altura, o deslocamento que o portador da câmera deve fazer é de... Então é um exercício de câmera escura, né? Então aqui nós temos o nosso objeto, tá? Eu chamei de O aqui. E esse objeto ele vai ter uma imagem na câmera escura. Então câmera escura, vamos lembrar que a fórmula I sobre O é igual a P' por P, né? I é o tamanho da imagem, O do objeto, P' é a distância da imagem até o orifício e P é a distância do objeto até o orifício. Muito cuidado nesse tipo de questão, né? Porque tem alguns alunos que tendem, né, a pegar aqui os 3 dados, né, e colocar aqui na equação para achar o quarto, tá? Porque aqui ele tem 4 grandezas, né? Então, pessoal, um erro muito comum, tá? Então toma cuidado, né? Não vai com muita sede ao pote, não, que você vai acabar comendo quente demais e queimar a língua, hein? Beleza? Então vamos entender o problema, cara. Primeira coisa, né, é desenhar. Vamos desenhar então a câmera escura aqui o que está acontecendo. Ó, então temos aqui, certo? A câmera escura que é a câmera nossa, o objeto aqui eu simbolizei por uma seta, né? Bom,
Então o que acontece? Para formar a imagem na câmera escura, aqui no fundo da câmera escura, certo? O raio tem que partir de cima e de baixo do objeto, porque eu quero ver todo o objeto, né? Então o raio que parte de cima do objeto, né, que eu simbolizei por uma seta, né, a cabeça da seta, ele vai passar pelo orifício e formar a cabeça da seta aqui embaixo da câmera. Então a cabeça da seta ela vai estar aqui embaixo. E o raio que parte de baixo, por consequência, né, ele passa pelo orifício e vai ser formado na parte de cima da câmera. Então a parte de cima da câmera eu vou ter, na verdade, o pé da seta. Então a minha imagem aqui na câmera, ela vai ser invertida. Por isso que na câmera ela é invertida, assim como nos nossos olhos, né? É como se a câmera fosse nos nossos olhos, o fundo da câmera, ela fosse a nossa retina. E a imagem forma-se na retina, né, dos nossos olhos, tá? E também ela é invertida. Depois o cérebro que faz, né, a inversão de novo, tá? Então aqui no desenho nós temos o pelinha, né? Distância do orifício está aqui, ó. Aqui é o buraquinho da câmera. Então do orifício até o fundo da caixa, até a imagem, né? E o P, que é a distância do objeto até o orifício, ok? Então aqui nós temos duas situações, ó. Uma situação antes e depois. Antes, ou seja, quando a posição, né? Olha lá, ó, do poste em relação ao orifício for de 5 metros, a imagem do poste vai ser 0,05 metros. Agora, qual que vai ser a distância P2, ou seja, qual a distância do poste nova, né, até o orifício P2, para que a imagem formada seja 0,04 metros? Então o que você percebe aqui? Que a imagem ela vai diminuir. Se ela vai diminuir, esse carinha, né? Agora eu faço a pergunta para vocês. Esse carinha ele vai afastar ou ele vai aproximar do objeto? Né? Então agora uma parte conceitual aí. Então, né, já vou responder para vocês, né? Claro, né? Então, para que a imagem seja menor aqui na câmera, ele vai ter que afastar do poste, que vai diminuir aqui o ângulo visual, né? Então a imagem vai ser menor, tá? Porque o raio sempre se mantém no trajeto retilíneo, né? A luz se propaga em linha reta, é um dos princípios da óptica aí. Beleza? Então ele vai ter que se afastar. Então, na verdade, a pergunta que o exercício te fez foi o seguinte, né? Qual deve ser o deslocamento que o portador da câmera faz? Ou seja, então ele não quer, na verdade, nem o P2, né? Você vai ter que achar o P2, mas o que ele quer é isso daqui, ó. Ele quer a variação da posição, ou seja, o P2 menos o P1. Aqui a gente faz P2 menos P1 por quê? Porque P2 é maior que P1, né? Ok? Se você fizer o contrário, vai dar negativo aqui. Então quer dizer que você inverteu o sentido para onde ele está indo, tá? Então, a distância do objeto em relação à câmera, né, para que a imagem seja 0,04 vai ser maior. Então essa diferença, né, da posição do objeto antes e depois é que vai dar o deslocamento do carinha aí, tá bom? Então a gente vai aplicar a relação de câmera escura duas vezes, tá? Então, na primeira situação, né, vamos chamar assim, né, primeira situação, a gente vai ter o seguinte, vamos chamar de antes, né, como a gente chamou ali. Eu vou ter que I sobre O, no caso eu vou chamar de I1, né, sobre O é igual a P' por P1, tá? O que você percebe que não mudou, né, nas duas situações? O que não mudou é o tamanho do objeto e a distância da imagem em relação ao orifício, né? Porque a distância da imagem em relação ao orifício é a mesma, né? É o tamanho da câmera, tá? Que é o P'. E o objeto também não muda de tamanho, né? O tamanho do objeto vai ser o mesmo, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai isolar o que não muda, para a gente poder igualar com uma situação depois, tá? Esse que é o macete. Então aqui eu vou isolar, né? Vou fazer assim, ó, O vezes P', esses dois caras não mudam, né? Vou multiplicar aqui em cruz, tá? Em cruz, então O vezes P' é igual a P1 vezes I1. Então, então vamos guardar aqui, ó. O P' é P1 e 1. Vamos chamar de equação 1. Ok? E agora, uma situação depois. A mesma coisa, né? Não vai mudar de novo, então eu posso fazer lá, né? I2 por O é igual a P' por P2. Portanto, o meu O vezes P' vai ser P2 vezes I2, né? Temos aqui uma outra equação, 2. Olha que beleza. E agora a gente iguala 1 com 2. Tá? Como 1 é igual a 2, então vamos lá, né? Vai ficar P1 e 1 igual a P2 e 2.
Então o nosso P2 ele vai ser P1, que vale no caso 5, e 1, 0,05, sobre I2, que vale 0,04. Que é a mesma coisa que 5 vezes 5 sobre 4, né? Porque você pode multiplicar aqui o 0,05 por 100 e o 0,04 por 100, né? E fica 5 por 4, fica bem mais fácil. Então vai dar 25 por 4, né? Nossa, vai dar quebrado isso daí? Vai dar quebrado. Então 25 por 4 vai nos dar aí um P2. Então, vamos subir um pouquinho, que vale 6,25 metros. Tá? Detalhe que você vai ter a resposta em metros, porque você usou tudo ali em metros, tá? Mas ele não quer isso, ele quer o deslocamento, né? Então o ΔP, que é o que ele quer, vai ser P2 menos P1, né? Tá aqui em cima. Então vai ser 6,25 menos, no caso P1, né? Que é 5. Conclusão, o ΔP, ele vai ser, no caso aí, 1,25 metros. Então 1,25 metros, né? E ele vai, no caso, se afastar, né? Ou vai para trás, né? Porque ele quer que a imagem seja menor, né? Então vamos ver aqui as opções, né? Que o exercício nos deu. Então, olha lá, letra A, 0,10 metros, 1 metro, 1 metro. Opa, não pode só ser a D ou a E, né? 1,25 no sentido de afastar-se do poste, 1,25 no sentido de aproximar-se do poste. Então, é a letra D, né? Porque é no sentido de afastar-se do poste. Aí, galera, questão 2, né? Questão de câmera escura, né? Onde você aplicou a fórmula 2 vezes, porque são duas situações diferentes. Beleza? Vamos então para a questão 3. Bom, a questão 3... Vamos lá. Os gatinhos aí. Fala o seguinte. Os gatos 1 e 2 encontram-se parados em um ambiente iluminado, apenas por duas lâmpadas pontiformes penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampa horizontal apoiada no solo, também horizontal opaco. Os gatos estão em um mesmo plano vertical, plano da figura, que contém as lâmpadas e que passa pelo centro da mesa aí. Então tá aqui a figurinha dos gatinhos, né? Juntamente com as lâmpadas pontiformes aí, né? Lâmpada 1 e lâmpada 2, tá? Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração das bordas, né, da mesa, que vai acontecer, pode-se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se respectivamente em regiões de sombra-penumbra, sombra iluminada pelas duas lâmpadas, enfim. Bom, essa questão é uma questão clássica, né, dos gatinhos aí, tá? Para ver se você sabe o que é uma sombra e uma penumbra, né? Então o macete aqui nesse exercício é o seguinte. Cada ponte de luz, você vai pegar a fonte de luz e vai traçar raios, no caso são 2 raios, e vai passar esses raios, né, pelos extremos da mesa. Então, por exemplo, aqui, na minha fonte 1, vou pegar aqui a fonte 1 minha, vou traçar um raio aqui, né, passando por essa borda da mesa, aqui, e vou pegar outro raio e passar pela outra borda da mesa, outra ponta. Vai ficar assim. Ficou meio fraquinho, mas enfim. Ou seja, tudo que está nesse cone, né, nesse cone aqui, para essa fonte pontiforme, tudo que está aqui dentro, ó, é sombra. Certo? Tudo que está para fora é luz. Então, se fosse só para a fonte 1, vamos dizer assim, né? Pontiforme, esses gatos estariam na sombra. Certo? Só que não tem só essa fonte, né? Também temos a outra fonte. A outra fonte está aqui, ó. Fonte 2. Né? E essa fonte 2 também está iluminando aqui essa região da direita e da esquerda. Então você faz a mesma coisa com ela. Você traça um raio partindo dela e pegando esse extremo da mesa. Certo? E a mesma coisa você faz, né, com outro extremo da mesa. Opa, ficou meio... Cá. Opa, agora nós temos o que aí então, né? Lembra que penumbra é uma sombrinha mais fraca, né? A penumbra geralmente ela é o que? Uma intersecção entre a parte iluminada de uma fonte, quando são duas, tá? Ela é a intersecção entre a parte iluminada de uma fonte e a sombra de outra fonte, tá? O que você percebeu aqui, né? Olha que interessante. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, essa primeira região, né? Vamos chamar aqui, ó, região, tá? À esquerda, desse gato 1 aqui. Essa parte aqui, toda do raio rosa para cá, é iluminada pela fonte 1. Mas pela fonte 2, ó, ela é sombra. Então
Então nós temos uma região de transição aqui, ó, entre parte iluminada e parte que é sombra devido às duas fontes. Então essa região que eu estou achurando aqui, ela é o quê? Uma região de penumbra, porque é uma região de intersecção entre a parte iluminada de uma fonte e a parte de sombra de outra fonte, tá? Sempre quando for essa intersecção de sombra de uma fonte e iluminada de outra, é penumbra. É uma sombra mais fraca, é como se você unisse as duas coisas, né? E a mesma coisa acontece para esse lado, ó. Essa região aqui é uma região de quê? De intersecção entre a parte iluminada da fonte 2 e a parte não iluminada da fonte 1, ó, de sombra da fonte 1. Então também é uma região de penumbra, tá? E a região onde é sombra para as duas fontes vai ser sombra, né? Obviamente a intersecção de sombra com sombra tem que dar sombra. Então essa região aqui, ó, onde está o gatinho, né? Vamos dizer assim, o gatinho 1, vai ser uma região de sombra, tá? Porque tanto que ela pega um raio, ó, esse raio da fonte 1 forma a sombra da fonte 1 e esse raio da fonte 2 forma a sombra da fonte 2. Então essa região vai ser sombra. Tá bom, então no caso aí nosso, né, os gatinhos, né, vai dar a resposta à letra A, né? Aí ele fala assim, ó: pode-se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se respectivamente, ou seja, nessa ordem, né? Então o gato 1 encontra-se na região de sombra e o gato 2 encontra-se na região de penumbra, tá? Então letra A aí, questão 3, tá? Uma questão também conceitual aí. Beleza? Muito bem, vamos agora para a questão 4, né? A questão 4, vamos lá, sem mais delongas, para não estender muito o vídeo, fala o seguinte: uma lâmpada pende do teto, ela pende do teto e ilumina a mesa de jogo onde André e Antônio se divertem. Tal lâmpada é considerada uma fonte pontiforme de luz e encontra-se a 1,20 metros da superfície da mesa, na mesma vertical do ponto de cruzamento das diagonais da mesa, que é retangular, medindo 2,4 por 1,2 metros. Essa superfície paralela ao chão, plano e horizontal, está a 80 metros do chão. Então ele pergunta para você a sombra da mesa, né, projetada sobre o chão, cobre uma área D. Então ele quer saber para você, ele quer saber, né, de nós aí, qual que vai ser a área da sombra projetada da mesa devido a uma fonte pontiforme que está pendurada a 1,20 metros de altura em relação à mesa, no teto. Tá? Então vamos desenhar, porque é o mais, né, vai para ficar mais claro para a gente aqui o que está acontecendo. Tá? Então primeiramente vamos fazer aqui o chão, tá? Fica mais fácil fazer o chão aqui. Tá aqui como se fosse a sombra do chão, tá? Vou usar meu escalímetro aqui, fica mais... Eu ter usado antes, né? Mas tudo bem. Então tá aqui. E aqui eu vou desenhar a lâmpada em cima e os raios, tá? Então ela tá no centro, né? Da nossa mesa. Tá aqui a nossa lâmpada. Certo? Então aqui ela tá formando aí, né, a sombra aí. Aqui os raios de luz. E aqui eu vou desenhar minha mesa aqui em cima, tá? Vou fazer a mesa para cá. Meio chatinho o desenho, mas não é impossível de fazer, né? Ok? Tá aí a nossa mesa aí. Ele fala que a mesa, né? A mesa ela dista, né? Vamos dizer assim, da lâmpada, uma distância de 1,20, né? Perdão, tá aqui o desenho. Então vamos lá. Então a distância da mesa em relação à lâmpada, ele fala que é de 1,20 metros. A distância da mesa em relação ao chão, ele fala que é de 0,80 metros, né? E ele fala também que a distância, né, que o tamanho da mesa é 2,4 por 1,2. Então vamos chamar de comprimento, né? 2,4 metros.
e a largura da mesa 1,2 metros. Tá? Ficou meio em cima do desenho aqui, mas aqui é 2.4, aqui é 1.2, tá bom? Bom, tá aí o desenho, galera. Então a mesa ela projeta uma sombra no chão, né? Aqui tá o chão nosso, tá bom? E ele pergunta para você qual que é a área da sombra. Então vamos chamar aí, né? O comprimento da sombra de x e a largura da sombra de y. Então para você achar a área da sombra, basta você fazer x vezes y. Ok? Então é uma questão típica aí de você usar semelhança de triângulos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui primeiramente o triângulo da frente aqui que nós temos, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, né? Vamos encontrar x primeiro. Ok? Vou pegar aqui esse triângulo da frente, ó, para encontrar o x. Lá no meu desenho, tá? Dá para enxergar aí. Se você olhar esse desenho, não ficou legal isso aqui não. Vamos fazer de azul, vai. Ó, o que você percebe? Você tem aqui o que? Dois triângulos, né? Esse pequeno e esse grande. Vamos chamar de triângulo A, B, C, D, E. Então o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE, né? Tudo bem? Se eles são semelhantes, então eu posso aplicar a relação de semelhança. Ou seja, o que eu posso falar então? Se eu quero encontrar o x, posso falar que a base do maior, que é o x, está para a base do menor, que é 2.4. Assim como a altura do maior, ó, toma cuidado agora. A altura do maior não vai ser 0,8, vai ser 0,8 mais 1,2, né? Porque a distância desde a base da sombra até a lâmpada. Então a altura do maior vai ser 2. Está para a altura do menor, que vai ser 1.20. Vamos colocar 1.2. Conclusão, então, o nosso x ele vai ser 2.4 sobre 1,2 vezes 2. Então, x vai ser, aqui você pode cortar, né? 2.4 com 1,2 vai dar 2. Então, o nosso x vale 4 metros, ok? E a mesma coisa a gente faz para y, certo? Então, para y, vou subir aqui. Para y eu vou ter também lá, né, a mesma ideia, só que nesse caso agora do desenho eu vou trabalhar com um triângulo lateral, né? Ou seja, vou usar agora esse triângulo aqui, ó. Tá? Vou até achurar ele aqui para vocês aí. Mas vou contorná-lo, né? Esses dois triângulos aqui, ó. Achurar, vai. Tá? Lateral aqui, vai ser lateral. Então eu vou ter a mesma ideia, né? Então a base do maior que é y. Aqui embaixo, né? Está para a base do menor que é 1.2. Então 1.2. Ok? Assim como a altura do maior, que continua sendo 2, né? Está para a altura do menor. A altura do menor no caso é 1.20, tá? Essa altura aqui. Volta aqui. Opa, centralizar melhor. 1.20 aqui, beleza? Você pode cortar aqui, né? Dos dois. 1.2 com 1.2 você corta. Então, obviamente, que oficorcemente, né? Como eu gosto de falar aí. X será 2 metros. Ô, professor, beleza, hein? Fácil essa, hein? Só aplicar semelhança nos dois lados aí, né? Beleza? Então, a área da nossa sombra ela vai ser x vezes y, que vai ser 4 vezes 2. Então, a nossa área vai ser 8 metros quadrados. Beleza, galera? Então, a resposta aí, né, vai ser letra D também aí. D de Deus, né? Volta lá. Resposta letra D. Bom, quase lá, hein? Falta só uma. Vamos lá. Última questão. Da FATEC aí, né? Com a descoberta de que um corpo aquecido podia emitir calor, né, em forma de radiação térmica, Max Planck realizou pesquisas, né, na mesma área, né, sendo que seu trabalho é considerado o marco do surgimento da física quântica, né?
Radiação é uma energia sob forma de onda emitida pelos corpos devido à sua temperatura. É desta forma que o calor e a luz do Sol chegam até a Terra, né? Alguns tipos de radiação atravessam nosso corpo, né? Comprimento de onda por volta de 10 a menos 10 metros. Outros não conseguem e são retidos na superfície. Comprimento de onda por volta de 10 a menos 8 metros, tornando-se nocivos à nossa saúde. Então ele fala que esse 10 a menos 8 metros, né? Esse lambda aqui, né? Se a onda tiver esse lambda, ela já começa a ser nociva à saúde, né? Uma radiação muito penetrante, tá? Lembra que né? Se a velocidade é a mesma, né, da onda, no caso aqui é um espectro eletromagnético, né? São vários diferentes tipos de onda com a mesma velocidade, né? São as ondas que compõem a luz, né? Solar chega até a gente aí. Então nós temos aí diferentes tipos de onda, diferentes. O que diferem essas ondas, né? O que diferem elas são o quê? É o seu comprimento de onda e a sua frequência. Então, como a luz tem a mesma velocidade, quando você aumenta o lambda, você diminui a frequência e vice-versa, né? Então temos que lembrar aquela relaçãozinha lá de V igual a lambda F, né? A relação fundamental da ondulatória. Vamos lamber a frequência, ok? Só que adaptada para a luz, né? A gente usa, em vez de V, a gente usa C. Então C igual a lambda F. Lembrando que a velocidade da luz aí é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ok? No caso aí, a velocidade dela no vácuo, né? Que a gente considera mais ou menos para o ar também, ok? Bom, vamos lá. Então tá aqui o tipo de radiações, né? Então raio gama, raio X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, TV, FM, AM. Então o que você percebe no lambda lá em cima? Ó? O lambda em cima está aumentando e a frequência ela está diminuindo, tá? Bom, então ele fala assim, a faixa de frequência que é nociva à nossa saúde corresponde no gráfico aos raios gama, ondas de rádio, infravermelhos, micro-ondas ultravioleta. Bom, qual que é a nociva, né? Então a gente tem que vir aqui no texto. Olha lá, ó. Um tipo de onda, né? E por volta de 10 a menos 8 metros, ó, tornando-se nocivos à nossa saúde. Então 10 a menos 8 metros é o comprimento de onda nocivo à saúde. Então é uma questão bem simples, para você só aplicar aí a C igual a lambda F, né? Então se o lambda 10 a menos 8 metros é nocivo, quanto que vale a frequência, né? Porque para a gente poder encontrar qual tipo de onda aqui, né, a gente tem que ir... apesar que nem precisa fazer isso, né? Olha lá, ó. 10 a menos 8 metros, né? 10 a menos 8 metros é a parte nociva à saúde, que corresponde à ultravioleta, né? Então a resposta, na verdade, é bem simples aí, né? Não precisa de muita coisa não, certo? Então, resposta aí aos raios ultravioletas. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com os colegas e amigos aí, tá bom? E ativar o sininho para receber as notificações, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, né? Faremos exercícios sobre fenômenos da óptica geométrica, ok? Um grande abraço e que a força esteja com vocês. Valeu!